Você já se perguntou por que Deus escolheria uma pequena cidade esquecida para trazer ao mundo o Salvador da humanidade? Entre tantos lugares poderosos, por que Belém? E por que um estábulo? Se o nascimento de Jesus foi o maior acontecimento da história, por que ele veio de forma tão simples e silenciosa? E se eu te dissesse que o nascimento de Jesus em Belém esconde um segredo celestial que pode revelar o propósito da tua dor, a origem da tua esperança e o motivo pelo qual tua vida ainda está em movimento, mesmo quando tudo parece parado? Sim, há um poder oculto no nascimento em Belém que poucos percebem, mas que pode transformar tua vida se você estiver disposto a escutar até o final. Porque por trás daquela manjedoura havia um plano perfeito, arquitetado pelo próprio Criador do universo, e você faz parte dele. Há momentos em que tudo parece pequeno, sem brilho, sem importância. Talvez você se sinta assim hoje em um estábulo emocional, cercado de solidão, abandono ou confusão. Mas foi justamente nesse cenário que nasceu a luz do mundo. O que isso te diz? Que talvez seja no teu lugar mais improvável que Deus está prestes a revelar algo grandioso. Há um código divino escondido na simplicidade de Belém. E se você entender esse código hoje, ele pode desbloquear bênçãos que estão retidas há anos na tua vida. Neste vídeo, você vai mergulhar numa jornada pela Bíblia, pela profecia e pela revelação do Espírito Santo. Vamos desvendar por que Jesus nasceu exatamente onde nasceu, como isso cumpre os planos eternos de Deus. E mais importante ainda, o que isso tem a ver com você, com tua história, com as tuas lutas e com o que Deus quer fazer contigo a partir de hoje. Você vai descobrir que nada em sua vida está fora do controle de Deus, que até mesmo os teus estábulos escondem promessas, e que, assim como Belém, você pode ser cenário de um milagre, mesmo sendo pequeno aos olhos dos homens. Mas atenção, o penúltimo ensinamento deste estudo pode conter a chave espiritual que você precisa para viver um novo tempo. Não se distraia, pois ele poderá ser a tua resposta de oração. Agora eu quero te convidar a comentar a frase "Paz em Cristo" aqui embaixo. Esse comentário é uma forma de você declarar publicamente seu compromisso com a fé e com esta jornada espiritual. É como colocar seu nome nas mãos de Deus antes de começar. E aproveita, deixa teu gostei neste vídeo, porque isso faz o YouTube mostrar essa mensagem a mais pessoas aflitas, desesperadas, que talvez estejam precisando ouvir justamente isso que você está prestes a ouvir. E se você fizer isso agora, já vai estar ajudando a espalhar a palavra de Deus como um verdadeiro missionário digital. Parabéns por estar aqui. Deus te trouxe por um motivo. E se você ainda não está inscrito neste canal, se inscreva agora. Este canal tem sido apoio espiritual para muitos que não têm uma igreja próxima, para pessoas que estão feridas e precisam se reerguer na fé. Por isso, te convido a ser parte disso, não como espectador, mas como mensageiro da palavra. Vamos começar este estudo com reverência, entrega e ouvidos atentos. Prepare teu coração, porque a manjedoura em Belém ainda fala. E hoje, ela vai falar com você. Muito antes do nascimento de Jesus, o profeta Miqueias já havia anunciado: "E tu, Belém Efrata, pequena demais para figurar entre os clãs de Judá. De ti me sairá aquele que há de reinar em Israel." Miqueias, capítulo 5, versículo 2. Essa profecia não é apenas uma previsão geográfica, é um retrato espiritual. Deus escolhe o pequeno, o esquecido, o improvável. Belém era quase invisível para o império, mas não para o céu. Isso nos mostra que o plano de Deus não depende da visibilidade humana, mas da fidelidade divina. Quando olhamos para essa profecia, vemos um padrão que se repete ao longo de toda a Bíblia. Deus exalta os humildes e confunde os sábios. Ele levanta reis em campos de pastores e unge profetas no deserto. O fato de o Salvador nascer em Belém já era um sinal de que o reino que ele traria não seria como os reinos humanos. Não viria com pompa e orgulho, mas com serviço, compaixão e redenção.
Essa escolha diz muito sobre o coração de Deus e muito sobre como Ele enxerga você. Quantas vezes você já se sentiu pequeno, ignorado ou insignificante? Pois saiba que os lugares pequenos abrigam os maiores milagres. A profecia de Miqueias nos ensina que Deus já está trabalhando no teu futuro, mesmo quando ninguém percebe teu presente. E o mais bonito, Ele não te escolhe porque você é grande, Ele te escolhe para te tornar grande através dele. Belém nos lembra que o lugar da promessa não precisa de fama, só de propósito. A cena é simples, quase silenciosa. Um estábulo, palha, animais, uma jovem mãe e seu esposo. E ali, entre o cheiro do feno e a respiração dos bois, o Salvador do mundo nasce. Lucas. Capítulo 2, versículos 6 e 7 nos dizem: E aconteceu que, estando eles ali, se completaram os dias para o parto. E ela deu à luz o seu filho primogênito, e envolveu-o em faixas, e deitou-o numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na estalagem. O Filho de Deus, o Verbo encarnado, o Rei eterno, começa sua jornada numa manjedoura. E por quê? Porque Deus queria deixar claro, desde o início, que Jesus não veio para reinar à maneira dos homens. Ele não nasceu em palácio, mas entre os pobres. Não veio cercado de ouro, mas de poeira e silêncio. O céu invadiu a terra num lugar onde ninguém olharia. Isso muda tudo. Deus não espera que você esteja em palácios para visitá-lo. Ele te encontra onde você estiver. No teu quarto escuro, no teu desânimo, na tua simplicidade, no teu desespero. Ele vem. Essa cena nos confronta com um Deus que rebaixase por amor. Um Deus que não exige tronos, mas oferece seu colo. Jesus, desde o nascimento, mostra que o reino de Deus se move em outra lógica quanto mais humildade, mais glória, quanto mais serviço, mais autoridade. E isso não é só uma imagem bonita, é um chamado. Será que estamos dispostos a receber esse Jesus que escolhe a manjedoura ao invés do trono? Ou ainda esperamos um Cristo moldado às nossas expectativas? O Natal nos convida a reencontrar o verdadeiro Rei, aquele que nasceu entre os humildes para resgatar os que foram esquecidos. Deus poderia ter escolhido qualquer público para anunciar o nascimento do seu filho. Sacerdotes, reis, eruditos. Mas quem ele escolheu? Pastores, homens simples, que cuidavam de rebanhos durante a noite. Lucas, capítulo 2, versículo 8, diz: Ora, havia naquela mesma região pastores que estavam no campo e guardavam, durante as vigílias da noite, o seu rebanho. E é a esses homens que o céu se abre. Um anjo aparece com uma mensagem gloriosa e logo o céu inteiro resplandece em louvor. Glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. Você consegue imaginar isso? Céu se rasgando. Um brilho inexplicável. Anjos cantando. E tudo isso não para os grandes, mas para os pequenos. Isso revela algo poderoso. Deus se revela a quem tem o coração sensível, mesmo que a sociedade os ignore. Os pastores representam todos nós, aqueles que vigiam em silêncio, que cumprem sua parte sem grandes reconhecimentos. Gente que muitas vezes só quer sobreviver. E é para esses que a glória de Deus se manifesta primeiro. Talvez você se sinta pequeno, invisível, esquecido, mas este episódio grita uma verdade celestial. Deus vê você. Ele conhece sua vigília, sua fidelidade nas madrugadas escuras da alma, e Ele ainda escolhe revelar a sua glória a quem o busca com simplicidade. Os pastores não apenas viram os anjos, eles foram até Jesus. Eles não ficaram paralisados com a visão, mas agiram. Quem recebe a revelação precisa ir até a presença. Porque ver a glória do céu não é o fim, é o chamado para um encontro com o Salvador. Havia um sinal no céu, uma estrela diferente, algo que ninguém conseguia explicar, mas que alguns souberam interpretar. Em Mateus capítulo 2, versículo 2, os magos do Oriente chegam a Jerusalém dizendo: Onde está aquele que é nascido Rei dos Judeus?
porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Esses homens não eram judeus, não estavam entre o povo da promessa, mas estavam atentos aos sinais. E o mais incrível, Deus os conduziu até Jesus usando o que eles conheciam, o céu. Isso nos ensina algo profundo. Deus fala conosco na linguagem que conseguimos entender. Às vezes, Ele usará algo que você já conhece, um sonho, uma música, uma conversa, um sentimento para conduzir você ao seu propósito. Os magos não sabiam tudo, mas sabiam o suficiente para buscar. E essa busca os levou ao rei. Eles percorreram longas distâncias, atravessaram perigos, lidaram com a indiferença dos religiosos e com a malícia de Herodes. Mas não desistiram, porque quem é guiado por Deus não se distrai com o que encontra no caminho. Eles trazem presentes ouro, incenso e mirra, cada um com um significado. O ouro representa a realeza, o incenso a divindade, a mirra, o sacrifício. Sem saber, eles estão profetizando quem Jesus é Rei, Deus e Salvador. O que você tem trazido a Jesus? Seu tempo? Sua adoração? Sua fé? A estrela ainda brilha para aqueles que estão dispostos a seguir. O caminho talvez não seja claro todo o tempo, mas a presença dele sempre será o destino certo. Continue seguindo a luz. Mesmo quando parecer distante, ela sempre leva à manjedoura. A luz que brilha atrai não só adoradores, mas também inimigos. Quando Herodes soube do nascimento de Jesus, seu coração se encheu de medo e fúria. Em Mateus capítulo 2, versículo 13, um anjo do Senhor aparece a José em sonho e diz: Levanta-te, toma o menino e sua mãe, e foge para o Egito, e fica-te lá até que eu te diga por que Herodes há de procurar o menino para o matar. O nascimento do Salvador causou agitação nos céus e na terra. O inferno tremeu. Herodes representava o poder humano ameaçado por um reino eterno. Mas perceba, a ordem foi clara. Levanta-te, foge e espera. Às vezes, a proteção de Deus não é o livramento imediato, mas a direção certa no tempo certo. José obedeceu sem questionar. Não pediu provas, não hesitou. Ele confiou. E por isso, a promessa foi preservada. O inimigo planejava destruição, mas o céu já tinha preparado a rota de escape. A obediência silenciosa de José salvou Jesus do massacre e nos mostra que a proteção de Deus caminha junto com a sensibilidade espiritual. A raiva de Herodes levou à matança de inocentes, um eco doloroso do preço que o pecado cobra. Mas mesmo nesse caos, a soberania de Deus permaneceu firme. Nenhuma espada tocou Jesus, nenhum plano de Herodes conseguiu frustrar o plano do céu. Talvez você esteja vivendo um tempo de fuga, de silêncio, de espera. Mas isso não significa ausência de Deus. Significa cuidado. Ele está escondendo você daquilo que não pode te destruir, mas pode te desviar. Confie na rota que ele está traçando. Se José não tivesse fugido, Jesus teria morrido no berço. Não subestime o poder da obediência. Em um campo distante, enquanto o mundo dormia, pastores simples guardavam seus rebanhos. Nada parecia diferente naquela noite, até que o céu se rasgou e a eternidade invadiu o tempo. Em Lucas, capítulo 2, versículo 9, lemos: E eis que o anjo do Senhor veio sobre eles, e a glória do Senhor os cercou de resplendor, e tiveram grande temor. Homens anônimos, esquecidos pelas autoridades, foram os primeiros a ouvir a notícia mais importante da história. Isso nos revela algo profundo. Deus não se manifesta apenas nos palácios, mas nos campos. Ele fala com quem está atento, mesmo nos lugares mais improváveis. O anúncio dos anjos foi direto e glorioso. Hoje vos nasceu, na cidade de Davi, o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Lucas, capítulo 2, versículo 11. Não era um convite para uma cerimônia sofisticada, era um chamado divino para testemunhar o cumprimento da promessa. E os pastores não hesitaram. Foram imediatamente ver com seus próprios olhos o que o céu lhes revelou.
É assim que devemos reagir à voz de Deus com prontidão, fé e coragem. Não importa nossa posição social, se nosso coração estiver desperto, o céu falará conosco. Ao verem o menino deitado na manjedoura, os pastores entenderam que estavam diante de algo maior do que podiam compreender e voltaram glorificando a Deus. Eles não só testemunharam o nascimento, como se tornaram os primeiros evangelistas. Isso mostra que não há ninguém pequeno demais para carregar uma grande revelação. Deus escolhe os simples para confundir os sábios. Talvez você se sinta insignificante, esquecido, sem importância. Mas a mesma glória que envolveu aqueles pastores pode cercar sua vida hoje. Deus vê onde você está. Ele conhece o campo que você vigia. E Ele pode abrir o céu sobre sua história. Do outro lado do mundo conhecido, homens sábios observavam os céus em busca de sinais. Esses magos, estudiosos das estrelas e dos mistérios da criação, perceberam algo diferente. Uma nova estrela havia surgido. Não era apenas um fenômeno astronômico, era um chamado divino. Em Mateus capítulo 2, versículo 2, eles dizem: "Onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo." Aquilo que muitos ignoraram em Israel, estrangeiros discerniram. Isso nos ensina que Deus fala com quem está atento, não importa sua origem, cultura ou nacionalidade. A jornada dos magos não foi curta. Eles enfrentaram perigos, incertezas e até a astúcia de Herodes. Mas nada os impediu de buscar aquele que era digno de adoração. Quando finalmente chegaram, não exigiram provas, não pediram milagres. Apenas se prostraram e adoraram, e entregaram seus tesouros ouro, incenso e mirra, 3 presentes que representavam o rei, o sacerdote e o redentor. Eles entenderam que estavam diante do nascimento de algo eterno. Esse momento nos desafia a refletir o que estamos dispostos a oferecer ao Senhor quando o encontramos? O que temos carregado para entregar diante do Rei? Esses homens retornaram por outro caminho, diz a Escritura. Não apenas por uma direção geográfica, mas por uma transformação espiritual. Quem encontra o Cristo verdadeiro jamais volta pelo mesmo caminho. Quem reconhece o propósito de Deus na própria vida deixa para trás rotas de engano e segue por trilhas de revelação. Talvez você esteja neste exato momento em uma jornada cheia de dúvidas e obstáculos. Mas se o seu coração estiver disposto a seguir a luz de Deus, Ele o conduzirá ao destino certo. E quando você chegar diante dele, saberá que valeu a pena cada passo, porque não há distância que nos separe daquele que caminha com fé em direção ao Salvador. Você chegou até aqui, e isso já é um grande passo. Não é para qualquer um que o Espírito Santo revela os profundos mistérios do nascimento de Jesus. E acredite, poucos conseguem chegar até o final de um vídeo como este. Então, quero parabenizá-lo por sua dedicação, por sua busca e, acima de tudo, por sua coragem em ouvir a palavra de Deus. Isso já demonstra um compromisso real com sua caminhada espiritual. Você, meu irmão ou irmã, é uma pessoa especial, escolhida para viver de maneira plena aquilo que o Senhor preparou para você. Agora, eu preciso saber o que mais tocou seu coração neste vídeo. Quero que você comente a frase "Eu busco a luz que me guia" nos comentários abaixo, como um testemunho público de que você está comprometido com sua fé e com a busca por um relacionamento mais profundo com Jesus. Ao fazer isso, você não só está compartilhando sua jornada, mas também inspirando outros a continuarem a caminhar na luz que só Cristo oferece. E não esqueça de dar um gostei neste vídeo. Cada like que você dá é uma semente plantada que ajuda a espalhar a palavra de Deus. Isso permite que o YouTube mostre este conteúdo a outras pessoas que, assim como você, estão precisando ouvir a boa nova. Não subestime o poder desse simples gesto. Ele pode ser a chave para que alguém, talvez no momento mais difícil da sua vida, receba a mensagem que mudará sua história para sempre. Eu também quero convidá-lo a se inscrever no canal, se ainda não fez isso.
O motivo é simples: este canal não é apenas um espaço para aprender sobre a Bíblia. É um lugar de construção de fé, de edificação e de transformação. Muitas pessoas ao redor do mundo dependem de conteúdo como este para se fortalecer espiritualmente, especialmente aquelas que não têm uma igreja próxima. Ao se inscrever, você se torna parte dessa missão divina de levar a palavra de Deus até os confins da terra. Antes de terminar, quero deixar um pensamento: cada ato que fazemos em nome do Senhor tem um poder invisível de impactar o mundo. Não subestime o que você faz aqui. O simples gesto de comentar, curtir e compartilhar com outros é uma extensão da sua fé, uma maneira de multiplicar a luz de Cristo. E quando você fizer isso, estará ajudando a preparar o caminho para que outros possam ver a estrela que guiou os magos até o Salvador. Agora, com seu coração ainda ardendo de fé, eu te convido a continuar conosco. Não pare por aqui. Assista a mais vídeos, compartilhe com seus amigos e continue crescendo na palavra de Deus. Porque quem segue a luz de Cristo nunca se perde. Que o Senhor te abençoe e te guarde, e que sua vida seja cheia da paz que só Ele pode dar.